Parece que o euro está por um fio. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Rodolfo Andrello, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Por mais que os planejadores centrais relutem em admitir, os números de inflação na zona do euro são realmente preocupantes. Frustrando as expectativas de redução da inflação acumulada de dezembro passado, que atingiu 5%, a taxa de inflação acumulada de janeiro atingiu 5,1%, sendo que a fracassada previsão do Banco Central Europeu é de que tal taxa seria de meros 4,4%. Tal percentual é obtido através da média da inflação nos países membros, no mesmo período. Mas isso também oculta que existem países em condições bem piores que a média. Por exemplo, no caso da Estônia, as taxas de inflação acumuladas nos últimos 12 meses chegam a impressionantes 12%, um número que faz a depreciação do real brasileiro ser quase palatável. É claro que, para contextualizarmos a notícia em questão, estamos utilizando a definição mainstream de inflação, ou seja, a ideia errada de que inflação significa aumento generalizado de preços. Como bem sabemos, a inflação significa basicamente um aumento na base monetária, sendo que o aumento de preços é apenas a sua consequência mais visível. Dentre os produtos e serviços mais afetados pela carestia, quem se mostra como grande vilã é a energia elétrica, que já acumula um aumento de quase 30% nos últimos 12 meses. O crescimento da inflação na União Europeia é a continuação do efeito inflacionário observado em todo o mundo. Afinal, além de tal fenômeno ser facilmente perceptível aqui nas republiquetas da América Latina, o fato é que mesmo os Estados Unidos estão experimentando as taxas de inflação mais altas das últimas décadas. A farra da impressão desenfreada de dinheiro, capitaneada pelos bancos centrais mundo afora, parece estar cobrando o seu preço. E no caso da União Europeia, por se tratar de um bloco supranacional, o que estamos vendo é o início de uma catástrofe econômica potencialmente violenta. Ainda que num primeiro momento a ideia de criar um bloco econômico sem barreiras comerciais e com livre circulação de pessoas parecesse bastante promissora, o fato é que a União Europeia acabou se consolidando como uma tragédia burocrática sem precedentes, se tornando, ainda que em menor grau, um espelho daquele bloco socialista que dominou a outra metade do continente no século passado, a União Soviética. Configurada como um clube de burocratas especializados em privilegiar grandes produtores e prejudicar a vida de todos os demais europeus, a União Europeia se transformou numa atrocidade ditatorial da qual, como nos mostra o caso do Reino Unido, é extremamente difícil sair. No aspecto econômico, a coisa não poderia ser diferente. Na verdade, a União Europeia acaba operando numa espécie de sistema socialista multinacional, em que países membros mais sólidos, do ponto de vista econômico, precisam bancar a farra dos países mais pródigos. O maestro de toda essa bagunça burocrática é o Banco Central Europeu, o órgão continental responsável por controlar o euro, moeda corrente entre os países membros, bem como por praticar as chamadas políticas monetárias, que supostamente teriam por objetivo preservar e fomentar a economia dos países participantes do bloco. Bancos centrais são monstruosidades burocráticas que possuem como objetivo principal controlar a economia dos países, agindo principalmente através da manipulação de alguma taxa básica de juros, como a Selic brasileira, a fim de aumentar ou reduzir a circulação de moeda no mercado. Tal qual um controlador que mexe em inúmeros botões em sua mesa, os burocratas de um banco central mexem em taxas de juros, na intenção de aumentar ou diminuir as taxas de inflação, naquela esperança eleitoreira de que tais ações fomentem a economia e auxiliem a indústria nacional e outras baboseiras do gênero. Na era fiduciária, governos costumam trabalhar com metas de inflação e, ao aumentar
aumentar ou diminuir a taxa básica de juros, o Banco Central subordinado a esse governo supostamente consegue diminuir ou aumentar o dinheiro em circulação e, por consequência, diminuir ou aumentar a inflação. Dado o avanço da inflação no bloco europeu, a opção óbvia de seu Banco Central, sob essa ótica estatista de controle da economia, seria aumentar as taxas básicas de juros no continente, que atualmente estão negativas, acredite se quiser. Dessa forma, o dinheiro circularia menos pela economia, uma vez que mais pessoas iriam preferir investir esse dinheiro em alguma aplicação vinculada a tal taxa de juros ao invés de gastá-lo. Por consequência, o consumo diminuiria e os preços tenderiam a cair. Parece até bem simples, não é mesmo? Porém, na verdade, a coisa não é tão simples assim. Pense bem, mesmo no caso de países como o Brasil, que está aumentando progressivamente sua taxa de juros na esperança de segurar a inflação que insiste em subir, a situação não é tão facilmente controlável. Afinal de contas, a economia não é um jogo de xadrez, no qual as peças se dispõem e os jogadores, os burocratas, fazem seus movimentos. Agora, imagine a situação do Banco Central Europeu, que precisa gerenciar a inflação não apenas de um país, mas de todo um bloco de países, unidos ao redor de uma mesma moeda. A grande tragédia do atual contexto econômico europeu é o alto índice de endividamento dos países que compõem o bloco. Pense, por exemplo, que a Itália possui uma dívida pública equivalente a 150% do seu PIB. Já a Grécia, por outro lado, possui um endividamento que atualmente ultrapassa 200% do seu PIB. Então, imagine o estrago que qualquer aumento na taxa básica de juros da União Europeia faria na dívida desses países, e você terá a dimensão da bomba que está nas mãos da senhora Christine Lagarde, a burocrata-chefe do Banco Central Europeu. Se as taxas de juros não sobem, a inflação vai continuar aumentando. Mas, se as taxas de juros subirem, os países não conseguirão rolar a sua dívida e simplesmente quebrarão. Esse cenário de aumento repentino de juros também cobra seu preço em uma infinidade de áreas que os burocratas não conseguem calcular. Aqui no Brasil, por exemplo, o governo vê-se acossado pelos problemas do Plano Safra, no qual a União pratica a concessão de crédito subsidiado para o setor rural. Após várias idas e vindas na taxa de juros, com os custos de financiamento subindo nos últimos meses, o governo paga a diferença entre a taxa cobrada dos produtores, mais baixa, e o custo efetivo das instituições financeiras que emprestam o dinheiro. No atual cenário, o governo brasileiro necessita manobrar 3 bilhões de reais para manter sua política de subsídio rural, e como o orçamento já conta com muitas restrições, cobrir esse rombo mostra-se uma tarefa bastante árdua. Esse é só um exemplo ilustrativo, mas ainda assim, todos os países que encontram-se diante desse dilema irão, em um momento ou outro, ter de lidar com algumas escolhas impossíveis. E no caso da Europa, o problema tem seus próprios agravantes. O arranjo da União Europeia é um caso clássico de tragédia dos comuns, especialmente nos aspectos financeiros. Uma vez que cada país tem soberania para se endividar, mas há apenas um banco central emitindo moeda e regulando a taxa básica de juros do continente, há um forte incentivo para que os países se endividem cada vez mais, trabalhando com orçamentos e gastos irreais, na esperança de que os outros países paguem a conta. Para um político, mais fácil do que explorar seu próprio povo é explorar o povo dos outros países. Nada mais natural, portanto, do que as dívidas dos países membros do bloco aumentarem exponencialmente ano após ano. É claro que, como tudo na economia, essa escalada da dívida pública cobrará seu preço. E se apenas uma das economias do bloco colapsar, todos os outros países estarão comprometidos. Eis o grande paradoxo do Banco Central Europeu. Por mais que diversos agentes insistam na necessidade de se aumentar a taxa básica de juros, Christine Lagarde afirmou, mais uma vez, que não há previsão para tal aumento. A expectativa é que agora o Banco Central só faça novo reajuste no ano que vem. E enquanto isso, com o contínuo frenesi das impressoras europeias, o euro segue perdendo seu valor. Conforme já vimos, esse não é um problema exclusivo da Europa. Antes, essa é a regra
de todos os bancos centrais e de suas moedas. O controle estatal do dinheiro leva, inevitavelmente, a mais inflação, ou seja, aumento da base monetária e a maior emissão da dívida pública, uma vez que nem mesmo as altas cargas tributárias praticadas pelos estados e a constante impressão de dinheiro são capazes de suprir o voraz apetite das economias planejadas. O resultado é que, como um trem descontrolado, as economias dos países se enfileiram como vagões correndo na direção do precipício. 20 anos após o início da circulação do euro, parece que a moeda começa a rumar para o seu trágico fim. Contudo, não apenas a moeda centralizada europeia está perto do colapso. Sua quebra será apenas o prenúncio do que acontecerá com o dólar e com todas as demais moedas estatais, mais cedo ou mais tarde. Toda moeda centralizada nas mãos do governo tende à ruína, e quanto mais cedo você perceber essa realidade, mais chance você terá de preservar seu patrimônio quando tal catástrofe financeira finalmente acontecer. Enquanto o euro e outras moedas estatais desabam, de seus escombros surge o Bitcoin, a única moeda realmente livre e descentralizada. Mas não se preocupe, prezado amigo fiduciário, é claro que ninguém precisa concordar conosco. Como libertários, nós defendemos a sua liberdade de escolha, inclusive a liberdade de escolher se divertir enquanto o sistema fiduciário colapsa. Te vejo no próximo halving. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!